Shalom! Povo lindo que vai morar no céu. Bom dia, que Deus abençoe o nosso dia. Seja um dia abençoado, guardado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para gravar mais um devocional, meditação diária na Palavra de Deus, trazendo sempre esse maná, esse pão fresquinho do céu. em nome do Senhor Jesus. Estamos no livro de Jeremias, capítulo de número 34, onde o profeta aqui vai advertir o rei Zedequias. E a gente vê nesse contexto aqui uma coisa bem interessante. A pessoa que foi ferida, você já viu isso? A pessoa que já foi ferida, agora está ferindo também. Né? A pessoa que foi ali liberta, né, do jugo da escravidão, agora está escravizando as pessoas. Devia estar libertando, né? É o que a gente vai ver nesse contexto. Amém, louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor, aquele que é o único de toda honra, de toda glória, de todo louvor, ou seja, toda honra e toda glória sejam dadas a Ele, somente a Ele, que Ele cresça e nós diminuamos. É interessante ver que esse rei Zedequias, ele teve aqui as suas facetas, né, acontecimentos na vida dele que foram muito marcantes dentro da história, né? E é muito interessante a gente poder analisar e ver que a Bíblia tem gente igual a gente. Gente que muda de opinião, gente que ora crê, ora não crê, né? Gente que é ali que nem Gideão, molha o algodão, seca o algodão, molha de novo. Então, é assim, é muito gostoso quando a gente se relaciona com a Bíblia, que a gente começa a entender que, de fato, né, é o manual da vida e aqui tem tudo que nós precisamos. Fique conosco até o término desse devocional. Eu tenho a plena certeza que Deus irá falar poderosamente ao seu coração. Acompanhe a leitura do capítulo ou apenas empreste os teus ouvidos. Mas fique atento à palavra do Senhor, amém? Jeremias, capítulo 34. Prediz a sorte de Zedequias. Palavra que do Senhor veio a Jeremias quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército e todos os reinos da terra que estavam debaixo do seu poder, e todos os povos pelejavam contra Jerusalém e contra todas as suas cidades, dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, vai, fala a Zedequias, rei de Judá, e dize-lhe: assim diz o Senhor, eis que eu entrego esta cidade nas mãos do rei da Babilônia, o qual a queimará. Tu não lhe escaparás das mãos, pelo contrário, serás preso e entregue nas suas mãos. Tu verás o rei da Babilônia face a face, e ele te falará boca a boca. E entrarás na Babilônia, todavia ouve a palavra do Senhor, ó Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor a teu respeito: não morrerás à espada, em paz morrerás, e te queimarão perfumes, a ti como se queimaram a teus pais, que como reis te precederam, e te prantearão, dizendo: ah, Senhor, pois eu é que disse a palavra, diz o Senhor. Falou Jeremias, o profeta, a Zedequias, rei de Judá, todas estas palavras em Jerusalém, quando o exército do rei da Babilônia pelejava contra Jerusalém e contra todas as cidades que restavam de Judá, contra Laquis e contra Azeca, porque só estas ficaram das cidades fortificadas de Judá. As ameaças de Deus por causa da escravatura. Palavra que do Senhor veio a Jeremias, depois que o rei Zedequias fez aliança com todo o povo de Jerusalém, para lhes apregoar a liberdade, que cada um desperdice forro o seu servo, e cada um sua serva, hebreu e hebreia, de maneira que ninguém retivesse como escravos hebreus seus irmãos,
Todos os príncipes e todo o povo que haviam entrado na aliança obedeceram, despedindo forro cada um o seu servo e cada um a sua serva, de maneira que já não os retiveram como escravos, obedeceram e os despediram, mas depois se arrependeram e fizeram voltar os servos e as servas que haviam despedidos forros e os sujeitaram por servos e por servas. Veio, pois, a palavra do Senhor a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu fiz aliança com vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, da casa da servidão, dizendo: Ao fim de 7 anos, libertareis cada um a seu irmão, hebreu, que te for vendido, a ti e te houver servido 6 anos, e despedi-lo-ás forro. Mas vossos pais não me obedeceram, nem inclinaram seus ouvidos a mim. Não há muito havieis voltado a fazer o que é reto perante mim, apregoando liberdade, cada um ao seu próximo, e tinheis feito perante mim aliança na casa que se chama pelo meu nome. Mudastes, porém, e profanastes o meu nome, fazendo voltar cada um o seu servo e cada um a sua serva, os quais, deixados à vontade, já tinheis despedido forros, e os sujeitastes para que fossem vossos servos e servas. Portanto, assim diz o Senhor: Vós não me obedecestes para pregoardes a liberdade, cada um a seu irmão, e cada um ao seu próximo, pois eis que eu vos apregoo a liberdade, diz o Senhor. Para a espada e para a peste, para a fome, farei que sejais um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra. Farei aos homens que transgrediram a minha aliança e não cumpriram as palavras da aliança que fizeram perante mim, como eles fizeram com o bezerro, que dividiram em 2 partes, passando eles pelo meio das 2 porções. Os príncipes de Judá, os príncipes de Jerusalém, os oficiais, os sacerdotes e todo o povo da terra, os quais passaram por meio das porções do bezerro, entregá-los-ei nas mãos de seus inimigos e nas mãos dos que procuram a sua morte. E os cadáveres deles servirão de pasto às aves dos céus e aos animais da terra. A Zedequias, rei de Judá, e a seus príncipes entregá-los-ei nas mãos de seus inimigos e nas mãos dos que procuram a sua morte, nas mãos do exército do rei da Babilônia, que já se retiraram de vós. Eis que eu darei ordem, diz o Senhor, e os farei tornar a esta cidade, e pelejarão contra ela, tomá-la-ão e a queimarão, e as cidades de Judá porém em assolação, de sorte que ninguém habite nelas. Eita, glória, não? Que coisa, não, gente? Deus manda libertar os escravos. O rei Zedequias aqui fez esse pacto, essa aliança com o povo. O povo ali, os chefes, os líderes, todas as pessoas, eles haviam concordado com esse pacto. Eles obedeceram essa aliança firmada ali para libertar os escravos, né? Contudo, passado algum tempo, no verso de número 11, eles retrocederam ao voto feito e tornaram a prender e a escravizar seus compatriotas. Tem um ditado que diz, né, que ele que fere com ferro será ferido, né? É mais ou menos isso? É. Então tá certo. E a gente nota que muitas pessoas que muitas das vezes são feridas, né, são machucadas, principalmente na infância, na juventude, né? Ela tem essa característica de defesa, de ataque, ela parece que sente prazer nisso, né? Parece que é algo que
traz até alívio para ela, vamos dizer assim, traz uma sensação de bem-estar. Não sei se você já observou isso, uma pessoa que é magoada, ferida, que foi machucada, num relacionamento, ela trata todo mundo da mesma forma que ela é tratada, né? Sim. É uma pessoa que Tá sempre na na defensiva, né? defensiva, né? Ontem a gente estava aqui assistindo um filme com a Aninha, né? E ali havia ali uma criança, né? Um menino, e ele foi muito maltratado pela mãe, né? Na sua infância. A mãe é alcoólatra, usuária de droga. O pai também é alcoólatra, batia muito nele, foi muito machucado. E essa criança foi para um abrigo. E aí você vê que tudo que ele passou reflete no comportamento dele, né? A agressividade, a forma como ele foge de tudo, que ele não se relaciona, Insegurança. ele se fecha nisso porque ele acha que todo mundo não é amigo dele, quer o mal dele. E a sociedade em si acaba represando essa criança, não entende ali, né, o que aconteceu com ela, e muitos se afastam, né? Porque quem quer ficar perto de uma criança problemática, né? A pastora, que é professora, né, pedagoga, ela lida muito com isso, com essas crianças que têm esse tipo de comportamento. Isso reflete, né, na sua juventude, quando adulto, enfim. Mas foi legal da parte desse filme, compartilhando com os irmãos, que ele foi para um abrigo e do abrigo depois houve um acampamento de jovens. E nesse acampamento de jovens ali, ele não se relacionou com ninguém, teve muita dificuldade, brigou, maltratou ali o conciliador dele, né, que estava cuidando dele. Mas aí no meio da trajetória, no caminho, eles se entenderam e o que faltava para ele era amor, era entender a dor dele, ele também sentia a dor do outro, se colocar na condição do outro. E ali a gente foi vendo que ele foi sendo ali um processo que ele estava sendo liberto, pouco aos poucos. Esse é o melhor remédio. Não é revidar o mal com o mal. Foi o que Jesus nos ensinou, né? Se alguém nos causa um mal, um dano, a gente não deve revidar na mesma moeda. Por isso a indignação de Deus aqui. Porque eles se tornaram aqui escravos, passaram por situações e estava fazendo o povo como escravo também, né? Então, é como aquele homem que Deus perdoou ali, ele havia uma dívida muito grande, né? Ele ia ser preso, ia passar por uma situação, Deus ali, o homem que ele devia, perdoou a dívida dele, mas na oportunidade que ele teve, ele estava lá cobrando, né? De uma forma incisiva, Enérgica, pressionando, né? enérgica. Então, assim, aquilo que eu não quero para mim, eu não faço para os outros, né? E o bem que eu quero fazer, né? Aquilo que eu quero que os homens façam, eu fazer que os homens façam para mim, eu vou fazer primeiro, né? Então, se eu quero respeito, eu vou dar o respeito. Se eu quero ser amado, eu vou dar amor, né? Sempre tem que partir da gente primeiro, né? Essas atitudes boas. E é o que fica aqui pra gente, né? De lição nesse contexto. Não sei se a pastora quer agregar algo. Não, é um contexto assim onde essa questão deles retrocederem mexe muito com a gente, né? Porque são atitudes que nós temos também, né? O que mexe com a gente é aquilo que a gente também faz, né? Aquilo que nos causa muita indignação. Se algo te traz indignação, cuidado. Pode ser que te traz indignação porque seja algo que você faz e não quer admitir, né? Então, a gente às vezes retrocede, né, com a nossa palavra, e muitas vezes a gente bate o pé, não vou fazer, vai ser assim, e quando não, estamos voltando atrás. Então, até esses dias uma pessoa mandou para mim, né, falou assim: pastora, me explica essa palavra. E daí quando eu fui ver o que estava escrito lá, seja o seu sim, sim, o seu não, não. E daí eu falei pra pessoa, né, eu falei: olha, a gente como enquanto cristãos, enquanto cópias de Cristo, nós precisamos ter palavra,
né? Ah, eu vou fazer. Então, eu vou fazer. A pessoa tem que falar assim, não, se ela falou que vai fazer, fique em paz. Ela vai fazer. E a pessoa também tem que ter clareza, ó, se ela disse que não vai, cara, não adianta. Não vai, não vai. Entendeu? Agora, quando a pessoa, ela fica insistindo muito com você, é porque ela viu em você fraqueza e porque ela sabe que você não é uma pessoa de palavra. Ela sabe que você muda, né? Então, vamos, né, ter palavra, porque uma vez, né, lá atrás, a palavra, como o pastor falou esses dias, era um contrato. Valia mais que um contrato. Hoje em dia, as palavras ficam ao vento e que essa não seja a nossa realidade enquanto servos de Deus aqui na terra. É isso. Amém? Aí. Vamos orar? Amém. Pai, a Ti nós rendemos graças, Senhor, Sim, porque o Senhor é bom. Sim, E a sua Deus. misericórdia, Senhor, dura para sempre, se renova, Senhor, a cada dia a sua aliança, o seu propósito para conosco. Nós queremos ser, Pai, filhos obedientes, segundo a tua palavra, segundo, Senhor, a tua vontade, não a nossa vontade, o nosso desejo, Pai. Porque muitas das vezes os nossos desejos, nossas vontades, nos levam, Senhor, para distante de ti, Senhor. Senhor, nos guia, Senhor, a esse caminho, Pai, que a gente possa estar, Senhor, a cada dia aqui, usufruindo, se alimentando, Senhor, dessa palavra que é alimento para a nossa alma, para a nossa vida, que abre os nossos olhos, que nos faz enxergar, Senhor, muitas coisas, Pai. Sim, Que nunca falte, Senhor, esse alimento na nossa vida, Senhor, na vida dos nossos irmãos, que esse dia seja um dia abençoado, guardado pelo Senhor, que a gente possa ser a melhor versão de nós mesmos, que a gente possa glorificar o Teu santo nome. Sim. É o que eu lhe peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor e luz que clareia o nosso caminho. Que Deus abençoe seu dia. Shalom.